Bom, hoje eu não estudei muito. Vou estudar essa aula aí de português, que tem mais ou menos 1 hora e 14, né? Só que de tarde eu também estudei 2 aulas de geografia. E foi isso, que é naquela playlist lá. Eu vou mostrar aqui depois. Não, acho que lá no final do vídeo eu mostro. É a playlist do professor que faz assim uma aula. Um vídeo é aula teórica e no outro vídeo é as questões. Daí tem questões de banca, tanto dessa banca daqui, da FGV, quanto de outras bancas, né? E daí eu assisti essas 2 aulas, fiz as questãozinhas do vídeo junto com o professor. E depois eu vim assistir essa outra aula aqui de português. Bom, eu não sei exatamente o que era a aula, que eu não me lembro. Eu tava falando aí de sujeito, substantivo, adjetivo e outros negócios. Bom, aí quando terminou essa daí eu não assisti mais nada não. Na verdade eu não terminei essa, ficou faltando aí acho que uns 10 minutos, 15 minutos por aí. E eu deixei pra terminar no outro dia. Só que hoje de manhã eu fui levar currículo lá na Seduc, daqui da prefeitura, de onde eu moro, que estão pegando estagiário de licenciatura. Daí eu fui levar lá pra ver no que dá. E a mulher falou que talvez amanhã, no caso hoje ou amanhã, né, ela ia ligar pra fazer a entrevista. Daí, o que acontece? Eu também não vou poder estudar, né? Que eu tô vendo os assuntos de matemática pra poder fazer lá, porque ela falou que tem que apresentar uma aula também. Então acho que eu vou estudar menos ainda do que ontem, que eu estou vendo assuntos de matemática, que é pra dar aula do 6º ao 9º ano. Aí não falaram qual é o assunto, né? Então eu tenho que ver tudo. Então é isso aí. Vamos ver se ela liga pra ir lá fazer a entrevista. Enquanto isso, hoje eu vou ver os assuntos de matemática, talvez amanhã também. E se não ligar hoje, né, no finalzinho da tarde, eu acho que amanhã também não vai. Talvez ligue de manhã pra ir de tarde, não sei. Se não, aí eu volto pra estudar pro IBGE, né? Então eu vou estudar, só que menos assuntos, né? E foi isso. Até amanhã. Você sabe por que trava pra falar inglês? Com a chuva, o rio ficou cheio. Gente, o rio ficou cheio. O rio não é cheio, não é. Ele ficou. Então isso aqui é um estado em que ele se encontrava. Daqui a pouco baixa, ele não fica mais cheio, né? Fica raso. E aí eu tenho. Durante o show, os celulares ficaram desligados, ó. Ficaram desligados, tá? É o estado em que eles ficaram. Todos são de estado menos 1. Todos são de estado menos 1, tá? E aí a alternativa que não é de estado é a letra C de casa. Mas tem outra coisinha que eu quero mostrar pra vocês que vale muito a pena vocês começarem a enxergar. Todos os adjetivos aqui estavam separados por verbo menos 1. Todos os adjetivos estavam separados por verbo menos 1. Eu sei que ela pediu morfologicamente os adjetivos, mas dá pra resolver a questão sintaticamente. Bem, vou mostrar, olha só. Massa deve ser comida quente. Esse quente está separado por essa locução verbal, ó. É uma locução verbal, tá? Esse quente, ó, está se referindo à massa separado por verbo. Inclusive, ele funciona como predicativo do sujeito, tá? Aqui, ó, o presidente esteve febril, ó. Esse esteve é um verbo, ó, está separando a característica do sujeito. É um predicativo do sujeito, ó. O rio ficou cheio, ó. Tem um verbo aqui, ó, separando o adjetivo do sujeito, ó. Funciona como predicativo do sujeito. Vem aqui tem um verbo, ó, os celulares ficaram desligados, ó. Separando desligados de celulares. Todos aqui, todos, tá? Todos. Quente, febril, cheio e desligados funcionam como predicativo do sujeito, que são separados por verbo. O único que fica junto do nome é corajosa. O único. Então ele só pode ser diferente mesmo, né? E ele está funcionando como adjunto adnominado. Tudo bem? 2 formas de você acertar essa questão. Yara, eu acertei porque percebi que todos eram de estado menos 1. Ótimo, acertou. Yara, eu percebi que todos estavam separados por verbo menos 1. Ótimo, acertou. Não importa se por um lado ou por outro, eu só quero que você acerte. Não é só perceber? Mano, esse tipo de questão cai muito. Muito. Verdade. Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro, diretor da Loja do Concurso. Sempre advérbio, que muito é sempre advérbio, que pouco é sempre advérbio, que menos é sempre advérbio, que demais, melhor são sempre advérbios. Você vai errar essa questão da FGV. A FGV ama a palavra mais, ama. E ama essas palavrinhas que têm cara de advérbio, mas podem não ser. Tudo bem? Então muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado. O que eu vou dizer pra vocês? A palavra mais normalmente é advérbio. Normalmente é advérbio. Mas vou dizer uma coisa pra você. Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio nunca se refere a substantivo. Se esse mais tiver um substantivo imediatamente depois, ele é pronome indefinido. E ela gosta disso. E às vezes ela trabalha com as palavras. Ela diz assim, marca a alternativa em que o mais não intensifica. Ele indica quantidade. Aí quem indica quantidade é o pronome indefinido. Quem intensifica é o advérbio. Ou seja, você vai ter que fazer classificação de uma forma ou de outra. Gente, eu não vou dizer que ela nunca errou esse tipo de questão. Já errou. A FGV de vez em quando vacila, sabe? Principalmente quando são grandes concursos que ela quer empolgar. Tá, mas a maioria das questões envolvendo mais, ela faz direitinho. Então vamos trabalhar. Vem comigo. O que é que ela quer? Ela quer o seguinte, ó. Assinale a frase em que o termo mais, sublinhado, mostra uma classe gramatical diferente das demais. Diferente das demais, tá? Antes de eu pedir pra você olhar e analisar, eu vou dar uma dica. Aí você analisa. Não, vou abrir aqui, ó. Abrir. Vai dar pausa e analisa. Já pausou, já analisou, voltou. Agora eu vou dar uma dica, depois você faz uma pausa e analisa depois da dica. Tudo bem? Então tá, vou abrir aqui um parênteses, tá? Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Eu sei que vocês decoraram. Que o muito, né? O pouco,
o bastante, ó, muito, bastante, o pouco, o tanto, né? Mais e menos. Cai muito a palavra mais na prova dela, então vou dar essa destacada. Eu sei que você decorou que essas palavras são advérbios, né? Advérbios, e aí indicam intensidade, tá? Quando ela falar intensidade, são advérbios. Como advérbios, eles são palavras invariáveis, tá? Invariáveis. Mas eu vou avisar que advérbio se refere a um verbo, se refere a um adjetivo, ou se refere a outro advérbio. Tudo bem? Tá. O que a gente precisa tomar cuidado é que essas palavras têm irmãs gêmeas. Sabe a Ruth e a Raquel? Mulheres de areia. Eu sei que eu tô revelando minha idade. É, Mulheres de areia. A Rutinha do bem, a Raquel do mal, tudo com a mesma cara, né? Mas uma é do bem, outra é do mal. Mesma coisa aqui. Irmãs gêmeas. Uma é do bem, outra é do mal, tá? Então você tem aqui, ó, muito, ó, bastante, pouco, tanto, mais e menos, tá? Tá, deixa eu avisar. Não existe advérbio que se refira a substantivo. Se uma palavra que você acha que advérbio está se referindo a um substantivo, ela não é irmã gêmea dela, você já está perdendo a classificação, tá? Se essas palavras aqui, elas acompanharem um substantivo, elas nunca serão adverbiais, tá? Elas vão ser, ó, pronomes indefinidos, tá? Pronomes indefinidos. E aí elas indicam quantidade. Aí elas indicam quantidade, tá? E aí, ó, essas aqui são variáveis. Elas flexionam, facilitam a nossa vida, né? Ó, muitos exercícios, bastantes questões, pouca água, tantos exemplos, tá? O nosso problema está bem aqui, né? No mais e no menos. Eu tô destacando o mais porque é o que a gente está trabalhando, tá? O mais e o menos são sempre invariáveis. O mais e o menos são sempre invariáveis. O mais e o menos são sempre invariáveis. Eles não são sempre advérbios, tá? Então, se eu disser pra você, eu comi mais, advérbio, intensidade. Mas se eu disser, eu comi mais bolo, eu comi mais bolo, eu comi mais bolo, nunca que vai ser advérbio. O que você tem que enxergar é o bagulho que tá depois. Se o termo que tá depois do mais é um substantivo, o mais não é mais advérbio. E aí eu vou te dar uma dica. Não vai aparecer artigo. Porque se aparecer artigo, ele nem tá se referindo ao que vem depois. Então, ó, aqui, ó, busque, procure o artigo, tá? Não vai aparecer artigo. Então, coloque o artigo pra você perceber que isso é um substantivo. Por exemplo, muito bolo. Aí, peraí, é o bolo, substantivo. Então, muito é pronome. Mais bolo. Aí, peraí, é o bolo. Mais recursos. É os recursos. Mais se refere a recursos, é pronome, indica quantidade, tá? Então, fica de olho nisso. Já deu, ó. Tira o print e agora você vai resolver de novo aquela questão. Vamos lá. Quarta questão aqui, olha só. Não estou na frente. Pausa, resolve e vê qual é diferente. Vou dar a dica. Mais que vem depois. Mais que vem depois, tá? Vamos lá. Se todos forem adjetivos, os que vêm depois, então é advérbio. Se quem vem depois é um substantivo, aí é pronome indefinido. Aí é diferente. Já? Pausou. Voltou. Vamos lá. Um pouquinho. Dá pausa, né? Olha só, gente, os computadores são maravilhosos, fazem os seus erros muito mais depressa. Mais depressa. Depressa, né, gente? Ó, fazem depressa. Isso aqui é um advérbio, né? Ó. Quem se refere a advérbio é outro advérbio. Gente, o mais é sempre advérbio. Ele não é advérbio quando depois dele tem um substantivo. Então, é advérbio aqui, tá? Opa, aqui, ó. Como todas as outras pessoas, historiadores são mais perceptivos. Vamos analisar o perceptivos. Perceptivos é um adjetivo, gente, ó. Acompanha o verbo de ligação, um adjetivo. Quem se refere a adjetivo é advérbio. O mais é sempre advérbio. Ele só não vai ser se quem vier depois dele for um substantivo, tá? Vamos lá. Um computador consegue que você cometa mais erros. Mais o quê? Mais erros. Peraí, o que é erros? O que é erros? Os erros. Não vai aparecer artigo, é você que tem que enxergar. Erros é um substantivo. Você acha que esse mais é um advérbio? Então deixe de achar. Advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, tá? Esse mais é um pronome indefinido, ele indica a quantidade. Tem a classe gramatical diferenciada. A alternativa, a letra C de casa. Vamos ver a D, ó. Numa prateleira, as coisas mais inúteis ficam no alto. Mais o quê? Mais inúteis. Opa, gente, inúteis é um adjetivo, ó, referindo-se a coisas, né? Então, mais é um advérbio, tá? Lembra? Ele só deixa de ser advérbio quando ele acompanha um substantivo, tá? E aqui, ó. O mundo está progredindo e os recursos tornam-se a cada dia mais abundantes. Mais abundantes. Abundantes está caracterizando os recursos. Recursos abundantes. É adjetivo. Ó. Quem se refere a adjetivo é advérbio. Em todas as alternativas, o mais está se referindo a um adjetivo. Só em uma ele se refere a um substantivo. É o vizinho que você tem que classificar. Ó. A alternativa é a letra C de casa, que aqui, ó, ele está se referindo a os erros, ó, os erros. Fiquei sabendo que isso é um substantivo. Quem acompanha o substantivo é o pronome indefinido, tá? Essa questão é uma questão clássica da FGV, tá? Então ela cobra, e ela cobra para todos os níveis. Você pode fazer de nível médio, nível superior, porque ela cobra isso aqui, tá? E aí, gente, ó, eu estou dando dicas aqui pra você que segue a loja do concurseiro, mas se você quer me seguir, eu tenho no meu canal no YouTube várias, eu vou posto do outro, tá? Então, assim, todos aqui vão estar mais e um substantivo depois, menos um. Então, vou dar tempinho pra você e aí me diz. Em qual das alternativas, ó, já tô dizendo, o mais, em todas as alternativas, o mais, depois dele vai ter um substantivo. Você só vai saber se é substantivo colocando artigo, tá? Em qual deles o mais não tem um substantivo, né? Ou ele tá se referindo a um adjetivo, a um verbo, a um advérbio, tá? Pausou, analisou, despausou. Vamos lá, você deu pause, né? Então, pausa pra resolver, pausa, tá? Vou ver um por um aqui. As coisas de mais beleza, mais está se referindo a beleza. Eu tenho que analisar a beleza, né? Vamos ver. A beleza da Genoveva, ó. Beleza é um substantivo, tá? Quem se refere a substantivo é um pronome indefinido. O pronome indefinido, ele indica quantidade. Mas ele não quer quantidade, ele quer intensidade. Então não é essa, tá? Não desejes e serás o homem mais rico do mundo. Mais rico. Yara, pode ser o rico? De repente poderia, mas vamos ver o seguinte, ó. Esse rico está se referindo a o homem, ó. O homem. Homem é o substantivo. Então, aqui nesse contexto, o rico é um adjetivo, né? Homem rico. Homem rico. Aí sim, gente. Quando mais se refere a um adjetivo, ele é um advérbio. Ele sendo advérbio, tá? Ele indica intensidade. Intensidade. Alternativa, letra B de bola. Esse mais está se referindo a um adjetivo. Se ele se refere a um adjetivo, ele é um advérbio. Se ele é um advérbio, ele indica intensidade. Ok? Já é essa. As outras todas estão se referindo a substantivo. Vou provar para você. Você quer ver? Estão se referindo a substantivos, tá? Vou provar para você.
E do maguinha. Todo mundo quer chegar no topo, mas pra chegar lá... Indefinido, né? E aí, pronome indefinido indica quantidade. Não era o que ele queria, né? Por isso que já foi a B. Os homens têm mais desejos, ó. São os desejos, ó. Desejos é um substantivo. Então, esse mais é um pronome indefinido, tá? Indica quantidade. Não era o que ele queria. Já encontramos na letra B de bola. Letra E, eu não podia acreditar que havia mais o quê? Mais múmias. São as múmias, ó. Múmias é um substantivo. O mais, quando ele acompanha um substantivo, ele é um pronome indefinido e aí ele indica quantidade. Não era o que ele queria, né? Então, o que ele queria era intensidade. A intensidade estava na letra B de bola, tá? B de bola, B de bola. Em todas as outras, ele se refere a um substantivo. Em todas as outras, ele se refere a um substantivo. Essa é uma questão clássica. É uma questão que você pode pegar de 1849 a 2025, ela continua cobrando do mesmo jeito. Há questões em que essa banca mudou. Essa banca alterou algumas coisas. Ela não trabalha mais com textos grandes, ela trabalha com pequenos textos, com frases pequenas. É legal, não precisa de muito texto, tá? Texto longo, no caso, tá? Bom, mais uma questão, predicativo do sujeito. Predicativo separado por verbo. Ó, já deu a dica, não deu a dica? Então, assim, ó, se o adjetivo estiver junto do nome, adjunto. Junto do nome a que ele se refere, adjunto. Se ele estiver separado, principalmente por verbo de ligação, então ele é predicativo, sacou? Então, ela já marcou, tá? Então, você vai ver o seguinte. A quem esses adjetivos se referem? Tá? Eles estão juntos no nome, são adjuntos. Tem algum separado, por algum verbo de ligação? Então, ele não é adjunto, ele vai ser predicativo. Qual você marcaria? Questão clássica. É parecida com aquela que a gente resolveu, que ele queria ver se era de estado, não sei o que, mas mentira, era isso aqui, ó. É uma questão recorrente, tá? Pausou, analisou, despausou. Vamos lá. Lembra que você pode pausar e ficar um tempinho analisando, tá? Pega a apostila, depois volta. Aqui, o melhor acessório de uma mulher é um homem bem vestido. Bem vestido está se referindo a homem. Homem bem vestido. Homem. E ela tem verbo de ligação. Não, mas o verbo de ligação, eu vou te mostrar. Isso aqui é um verbo de ligação, tá? Isso aqui é um predicativo do sujeito. O núcleo do predicativo é esse, ó. O núcleo do predicativo é esse, tá? Isso aqui é um adjetivo junto do nome. Ele está funcionando como adjunto adnominado. Está junto do nome, tá? Ele não está separado desse nome por verbo, tá? Então, como ele está junto desse nome, ele é adjunto adnominado. E essa banca ama adjunto adnominal. Ama. De todas as formas. Aqui, ó, em assuntos de grande importância, o estilo e não a sinceridade é questão vital. Vital está se referindo à questão. É igualzinho a outra, né? Então, assim, ó, questão vital, ó, está junto do substantivo, funciona como adjunto adnominado, né?